Fala aí galera, eu sou o Tei e finalmente chegou aquele momento, o senso comum que todo mundo acha que é verdade. Mas no final das contas parece que vai ser mesmo. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar mais uma vez sobre o novo suporte anunciado pra Main Collection que dropa no OCG daqui a pouco, que é o Blazing Dominion, a nova Main Collection do OCG. Eles ainda estão soltando cartas e é interessante de acompanhar esses novos suportes, porque são de coisas que a galera gosta, talvez suporte pra algum deck que vocês curtam, né? Mas principalmente porque a gente tá olhando pro futuro. Os formatos de TCG e OCG, eles não são lá tão distantes assim. É claro que vai ter um monte de nuance que transforme ele em formatos diferentes, mas os arquétipos usados no topo do meta em ambos os formatos vem sendo praticamente o mesmo há bastante tempo, tá? Então, as novas cartas dizem pra gente como será mais ou menos o futuro do TCG. E o Blazing Dominion é a próxima Main Collection do OCG, que pra nós será a coleção do Nacional de maio. Até porque nós ainda nem recebemos o Burst Protocol, que chega pra gente em fevereiro, mas no OCG já tá rodando tem 2 meses. Enfim. E se você quiser, eu tô fazendo uma playlist inteira, ó, do Blazing Dominion, que é a próxima Collection do OCG, com as novidades aqui. E saiu uma carta que me deixou muito pensativo. Hoje, eles soltaram um suporte para um arquétipo muito interessante, que é o Mimigu. O Mimigu, que é esse arquétipozinho aqui, que se você não tá ligado, provavelmente todo mundo já conhece o Mimigu a essa altura, mas é um arquétipo de flip, olha só. Então não é só o Enecraft, que é o deck flip do momento. Nós também temos os Mimigu, cara. E ele foi lançado como exclusivo TCG, tá? E aí, esse é o ponto. Ele foi lançado como um exclusivo TCG. Ele chegou lá no OCG tem pouco tempo. Obviamente ninguém se importa com o Mimigu, pelo menos de maneira global, digamos assim, né, no high level, e aí ele tá recebendo suportes agora. E isso refuta completamente a minha teoria que eu comentei há uns vídeos atrás. Pois é, antes de chegar lá, vamos falar sobre o foco do vídeo, que é o novo suporte para Mitsurugi. Tá preparado? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela deveria ter, né, a telinha do Yu-Gi-Oh! Meta. Agora sim, tá aí, eles soltaram essa nova carta Mimigu Flower, que é uma carta muito maneira, né, a arte dela é muito bonita. E o Mimigu é um deck muito maneiro, cara. Eu já devo ter comentado sobre ele aqui no canal, eu não tenho certeza se eu já falei sobre o Mimigu, tá? Mas basicamente ele é um arquétipo que ele consiste no seguinte, é um deck flip. E antes da gente ler rapidinho essa carta, deixa eu trocar aqui para o meu mano DB, pra gente só passar rapidinho. Se eu já tiver comentado sobre o Mitsurugi, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Se não, acompanha aqui comigo. Eu coloquei aqui algumas cartas para simbolizar o Mitsurugi. Ignora essas cartas aqui, né? Porque eu coloquei só para simbolizar o que eu quero falar a seguir. Mas esse é o corezinho do Mitsurugi, é o corezinho do Mimigu, já com a carta nova. Basicamente é um arquétipo, se você der uma olhada nas artes deles e até dar uma olhada aqui, ó, na Field Spell, que é a Dungeon, e também dá uma olhada na melhor carta do deck, que é o Mimigu Maker, a gente tem a temática, que eu acho muito maneira, e isso aqui é algo que não existe tanto, pelo menos não mais no Yu-Gi-Oh! Geralmente eu sempre vejo as coisas de lançamento de cartas sendo muito arbitrário. Basicamente tem lá a cota de decks que a Konami lança como sendo decks feitos para serem metas, então eles têm uns efeitos roubados, eles lançam com tipo e atributo que não tem nada a ver com a arte, nada a ver com a história, com a mecânica, com os efeitos, é simplesmente coisas que podem se aproveitar de algo forte que existe. Então rola isso, sabe? Mas não são tantos decks que a lore conversam com a jogabilidade, com a gimmick do deck e os artworks também. Mas o Mimigu é uma dessas raridades. Ele foi lançado como um TCG exclusivo, chegou pra gente, acho que ainda no ano passado, pode ser? Acho que foi. E aí, ele é um deck de dungeonzinha, tá ligado? De dungeon, de RPG, de aventureiros, de obras fantasiosas. Onde os monstros Mimigu são os mímicos, né? Que são aqueles baúzinhos de Dark Souls que quando você vai tentar abrir o baú pra poder pegar um tesouro, na verdade é um monstro e aí ele vai e te mata. Basicamente é isso, como se fosse uma armadilha. Na Frieren a gente vê isso bastante, né? Do anime da Suzuno Frieren, quando ela vai pegar os baús, ela vai tentar encontrar algum livro dentro do baúzinho e o baú come ela. É isso aqui.
são esses monstrinhos que ficam dentro das dungeons, e aí eles são armadilhas, que se você abre o baú, você acaba se fudendo. E como que a gimmick conversa com isso? Basicamente os Mimigu, todos eles têm um efeito na mão, que você pode dar efeito e fazer Special Summon no campo do oponente. Face down, como sendo um baú fechado, que se o oponente abrir esse baú, ou seja, se ele flipar essa carta, o Mimigu vai ter 2 efeitos mandatórios que dão desvantagem para o controlador. Então isso aqui é muito da hora, porque os monstros flips, geralmente, todo deck flip, o objetivo é botar o bicho face down pra quando ele flipar você fazer um efeito produtivo pra você. O Mimigu é o contrário, você pega ele, invoca ele no campo do oponente face down e quando o oponente flipa ele vai precisar flipar, o Mimigu triga efeitos negativos mandatórios para o controlador que o flipou, pra quem abriu o baú. E aí todos eles têm esse efeito e ainda volta pro controlador do dono, né? Então eu vou lá e dou o Mimigu Dragon, esse monstro aqui ó, da minha mão, eu dou o Dragon pro oponente. Aí o oponente, quando ele for jogar, ele vai ter que flipar o Dragon. Quando ele flipa o Dragon, ele vai ter 2 efeitos mandatórios. O primeiro, que é destruir todo o face-up monstro que você controla. Isso aqui é o efeito do controlador dele, que no momento é o oponente. O oponente vai flipar o Dragon e ele tem um efeito mandatório, destruir todos os monstros que o oponente controla. É claro que ele vai tentar flipar antes de invocar bichos, se for o Dragon, mas enfim, vocês entenderam. E aí ainda tem o efeito mandatório que você dá o controle dessa carta pro oponente, então você vai lá e pega de volta o Dragon pra você. Então essa mecânica é muito legal, sabe? E aí tem N efeitos diferentes aqui que você vai fazer, mas sempre trabalhando com essa temática. E a gente vai ter alguns monstros diferentes aqui. Tem 2 levas de suporte Mimigu que vieram, tá? A primeira leva já deixava o deck competente, porque veio as melhores cartas do deck, né? O Dragon, o Arcfind, a Trap, a Dungeon e o Maker, além do Master, salvo engano. Essa foi a primeira leva de suportes, mas aí a segunda leva de suporte, que tinha-se uma expectativa de tentar dar uma melhorada legal no deck, mas a segunda leva de suporte não melhorou tanto assim. Eu tenho esse vídeo aqui em cima, ó, que eu comentei sobre esse suporte novo de Mimigu, e você pode dar uma olhada, e aí eles soltaram cartas que são um pouco esquisitas, mas que ajudam o deck, que no caso era a Fada, o Slime, o Armor, aí veio também essa Fork, que dificilmente você vai usar, tem essa Mimigu Charm, que dificilmente você vai usar, mas trouxe 2 coisas muito boas, que são os Exceeds, que são peças cruciais pra você jogar, tá? Então é mais ou menos isso aqui. Agora, tem uma questão no Mimigu que eles precisavam tentar corrigir, porque o objetivo nosso aqui, jogando de Mimigu, é que eu jogue o monstro pro lado de lá e eu consiga flipar ele de maneira decente, sabe? Flipar ele enquanto triga efeito e tal. E como vieram os Exceeds, significa que eu tenho que botar corpo no meu campo de nível 1 simultaneamente para que eu consiga fazer os meus Exceeds. Então eu tenho que conseguir fazer o Exceed, buscar a Trap, ter monstro setupado do lado de lá setado, mas vários desses Mimigus, eles não tem só efeito de flipar e fuder o oponente. Então os efeitos flips, o Dragon destrói todos os monstros que o oponente controla, e aí dá o controle de volta pro oponente. O Arcfind, ele faz o oponente comprar uma carta e você... No caso, se eu dou o Arcfind pro oponente e ele flipa, o meu oponente descarta uma e eu compro uma e o Arcfind volta pra mim. A Fada, ó, nesse turno você não pode ativar efeitos de monstros special invocados da mão. Foda-se. Tudo bem, pode ser bom em algum cenário, mas enfim. O Slime diz que o oponente, ou seja, eu dou ele o Slime pro oponente, o oponente flipa ele, daí ele triga o efeito do Slime, que é que eu vou invocar o Mimigu do meu deck. O Armor, nada demais, ó, nesse turno o Mimigu não morre em batalha. Então, são efeitos muito dos esquisitos, sabe? Alguns deles fodem o oponente, outros dão vantagem, me dão vantagem. Então eu queria poder usar esses efeitos que me dão vantagem proativamente, de maneira sólida. É aí que entra esse novo Mimigu aqui, porque ele tem um pouco dessa dinâmica. Outra parada que é bem esquisita dos Mimigus é que o efeito deles de entrar pro Special Summon da mão é pra ir pro campo do oponente face down. Poucos têm efeito de eu dar efeito na minha mão e invocar ele pro meu campo. 2 cartas fazem isso, que é o Mimigu Maker, que é a spell, que eu revelo 2 flips, um vai pro oponente face down e o outro vem pra minha mão, e eu posso fazer Special Summon de um monstro da mão, então eu posso invocar um Special Summon de Mimigu na minha mão, e o outro é a Fada. A Fada, ela também dá efeito e invoca no lado do oponente, mas se eu controlo Mimigu, eu posso invocar ela da minha mão, certo? Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. Mimigu. Só antes da gente poder falar dos suportes em si, né? Mimigu. Ó, você pode prestar essa carta da tua mão.
em posição de defesa, ou se você controla o inimigo monstro, você pode transformar essa carta no seu campo. Então, ela serve como extensor no meu campo nesse cenário. O Slime, ele tem uma parada que tentou fazer algo nesse sentido, ó, mas você pode invocar ele no campo do oponente, ou se o oponente controla mais monstros que você pode fazer summon no teu campo. Então, isso aqui é meio esquisito, tá? Isso aqui não deveria ser assim, porque eu queria conseguir botar os Mimigu no meu campo. Talvez o power creep de efeitos dos próprios Mimigu seriam você dar efeito da mão dele, você pode fazer special summon dele no lado do oponente ou no teu campo. E foda-se, é isso aí. É isso aí, mas no lado do oponente, face down, no meu campo, face up. Porque eu não quero ter Mimigu setado no meu campo, porque se eu flipar o efeito negativo vem pra mim. Então, é meio que isso que eu acho que poderia acontecer. Tem outras coisas que poderiam acontecer, mas a gente já chega lá. O efeito dele é o seguinte, ó. Durante a main phase, você pode transformar essa carta da tua mão no campo do oponente face down. Ou, se tem um 7 monstro no campo, você pode special summon essa carta no seu campo, no lugar. Então aqui eles tentaram fazer uma dinâmica dessa pra esse monstro ser alguém que você dá pro oponente, e o efeito dele do oponente é bom, mas que também possa ser um monstro que você coloca pra você. Porém, já demanda mais cartas, porque eu tenho que ter dado efeito de um Mimigu invocado no oponente, aí eu dou efeito desse bicho, eu posso invocar ele no meu lado, se for o caso, se eu não tiver como flipar ele no lado do oponente. Porque o efeito flip dele é que o oponente, né, ou seja, eu dou ele pro oponente, eu flipo do lado de lá, e eu vou poder buscar um flip monstro ou Mimigu card do deck pra mão, e além disso eu pego de volta o controle dele. Esse efeito aqui é onde entra aquelas cartas flips que eu tinha colocado lá no DB. Então esse cara flipando lá no lado do oponente, eu pego o controle de volta e eu posso buscar qualquer flip do deck pra minha mão. Eu posso pegar Enecraft, eu posso pegar o Deus Ex Crawler, eu posso pegar Shadow, qualquer monstro flip, tá? Então ele é um buscador genérico pra flip, e isso pode promover dinâmicas de misturar engines com o Mimigu. Eu confesso que eu não sei muito pra onde isso vai, não parei pra ver exatamente como que a gente conecta ele, mas enfim. Então, assim, ele é um monstro bom, tá? Ele é um monstro bom, que a flipada dele é um efeito de vantagem. O único efeito de vantagem de flipada do oponente é quando o Arcfind me deixa comprar uma carta e descarta uma do oponente. Porque fora isso, os efeitos são muito esquisitos. O Dragon é bom de flipar e destruir todos os monstros que o oponente controla, é bom. Mas fora isso, tem pouquíssima coisa de fato útil. O Slime me deixar invocar alguém do deck é bom. E esse cara flipar e me deixar buscar uma carta é também bom. Porque agora eu tenho 3 Mimigus que eu posso invocar no lado do oponente, flipar proativamente pra eu poder ter um efeito positivo e ainda pegar esse bicho aqui pra mim. Porque assim, beleza, que os meus Mimigu, todos eles quando flipam, eles voltam pra mim. Mas as formas que eu tenho de flipar esses Mimigus ainda não são tão boas quanto poderiam ser para deixar o deck sólido, tá? Então, eu vou tentar mostrar aqui um exemplo de um combinho muito básico, porém, eu confesso pra vocês que esse bicho novo, ele é uma carta que me ajuda a ter boas combinações de 2 cartas pra jogar, mas ele não me ajuda a ter one card combo pra fazer. Ele não me ajuda pelo que eu consegui pensar. Pode ser que eu seja apenas burro, mas pelo que eu consegui pensar, ele não me ajuda a fazer o one card play. Porque ele não flipa sozinho, ele não se invoca no meu campo sozinho. Ele precisa de combinações de cartas para conseguir fazer alguma coisa. Eu vou mostrar um exemplo com o Maker, né? Claro que é um Maker tudo dando certo. Eu vou mostrar aqui as cartas que me ajudam e uma combinação entre elas até agora é o que me fazia ter uma mão boa, né? Mas agora eu posso... a Fada também me fazia ter uma combinação boa se eu tivesse um Mimigu no campo. A combinação de 2 dessas cartas é uma mão boa, sabe? E o Maker ainda pode fazer jogada sozinho, porque o Maker é aleatório. Eu revelo 2 flips. Um vai pra lá e um vem pra mim. Pode ser que dê merda, pode ser que quem vai pra lá é o Dragon e quem vem pra mim é o Arcfind. Tudo bem, eu vou baixar o Arcfind e eu vou tomar o Dragon. E eu vou fazer um rank 1 com uma carta mesmo assim. Beleza, e ainda não gastei o normal e tal, então ainda assim é a carta absurda. Mas pra ter os plus, as vantagens, ele não faz, não é garantido. Aqui eu vou fazer uma jogada com os plus, tá? Só pra dar exemplo. Então eu vou dar o Maker, eu vou revelar 2 do meu deck agora, ó. O Slime e o Arcfind. É uma combinação ruim. É uma combinação ruim, porque se o Arcfind cai pro oponente e o Slime cai pra mim, eu tô fudido, eu não consigo jogar sozinho. Mas eu vou fazer de modo que deu certo, em que o Arcfind vem pra mim e o Slime vai pro oponente. Se isso acontece, ó, eu baixo o Slime, o Arcfind por Special Summon pelo efeito do Maker, tá? O Arcfind vai dar efeito, vai flipar o monte do oponente. O Slime que eu flipei do lado de lá, trigger efeito, invoca um Mimigu do meu deck pra mim. Eu trago aqui o Dragon e tomo o controle de volta do Slime, ó. Pum.
Beleza, vou juntar efeito do Dragon, vai buscar uma carta, e aqui eu tô pegando o Dungeon. O Dungeon é bom ter porque ele busca todo turno o Mimigu do deck ou do cemitério, mas ele tem um efeito Floodgate, né? Que qualquer jogador que controle um face down monstro não pode normal summon monstro. Não pode declarar ataque com monstros que foram special invocados nesse turno. Então, enquanto o oponente tiver um monstro face down, ele não pode dar normal, só pode dar special. E os monstros special invocados deles não podem atacar. Então eu fico meio que protegido, sabe? E isso é bom. Além disso, ele troca o ataque pela defesa, né? De Mimigu. Enfim, então eu vou juntar 2 nível 1 no campo pra fazer o Giant. O Giant ele entra e busca uma carta Mimigu, pego a Trap. A Trap é muito boa, ela faz summon de um Mimigu do deck no meu campo ou no campo do oponente face down. E eu ainda buco o monstro do oponente face down, o que é muito bom. Enfim, eu ativo agora o Dungeon vai pegar a fada do deck, e essa fada, ela entra sozinha da mão, né? Então eu posso fazer Special Summon dela. Ou então, se eu tivesse mais um Mimigu que triga no Normal ou no Special, tipo o Dragon, porque o Dragon é Flip, mas ele triga quando ele é Normal ou Special, normal. Se aqui fosse mais um Dragon, tipo, que fosse Normal Special e buscasse, seria bom porque eu não dei Normal Summon ainda. Então eu poderia dar um Normal Summon agora, mas não. A fada vai entrar por Special Summon porque eu controlo o Mimigu. 2 nível 1 no campo, vira o segundo Exceed, que é o Trono. O Trono dá efeito, detacha, invoca o Master do deck, o Master dá efeito, busca uma carta. Eu posso pegar o Arcfind ou o Dragon pra dar pro oponente, porque esse monstro que eu vou buscar agora é pra dar pro oponente, né? Então, com isso eu dou o Arcfind pra deixar do lado de lá, que como eu tenho o campo, eu quero que o oponente tenha um monstro setado. Seto a Trap, passa o turno, aí eu tenho a Floodgate do Dungeon, no turno do oponente eu tenho o Master flipando o Arcfind, pode ser o Dragon também, né, mas enfim, o oponente pode só flipar ele porque sim, e aí ele não vai ter monstros, então o Dragon não vai ter impacto. Então é melhor fazer o Arcfind, porque aí a gente pode comprar carta, o oponente descarta, você pode dar Room, buca o monstro do oponente e invoca o Dragon pro oponente, tá? Aí no cemitério a Dungeon dá efeito, quando ele faz Special Summon eu flipo o Dragon do lado de lá, né? Eu flipo o Dragon do lado de lá, o Dragon flipa, eu tinha que ter flipado o Dragon do lado de lá. O Dragon flipa, mata todos os monstros que o oponente controla, e ainda tem o efeito do Trono, que se equipa no Master, e volta uma carta do oponente pra mão. Então assim, é um turno bem sólido, mas isso é com coisas que já existe. Eu não usei a carta nova, e com a carta nova não me ajuda a ter One Card Play, porém, ainda assim me ajuda a ter melhores combinações de duas cartas, em que eu consiga chegar num objetivo satisfatório. Porém, eu acho que esse não era o suporte necessariamente que o deck precisava, tá? Talvez fosse um monstro que entrasse de maneira mais sólida no campo sozinho, né? Então, que ele mudasse um pouco a dinâmica e desse efeito na mão pra entrar no campo do oponente face down ou no meu campo face up, porque sim, beleza? Nem que eu ficasse locado em Mimigu, ele deveria ter essa parada. E sinceramente, nós precisamos de mais formas de conseguir tirar o valor desses monstros face down. Então, eu sinto falta um pouco de transformar algum desse bicho aqui, por exemplo, em um Link no meu lado, e esse Link ele tem um efeito de flipar um Shadow, sabe? Flipar um Shadow, olha. Talvez seja um Link 2 aqui que você faz com 2 Mimigu monstro. Tipo, o Giant aqui já não serve mais pra nada. Então, ele não interage. Então eu posso linkar o Giant. Tudo bem que ele protege as cartas de morrer, né? Mas eu posso linkar o Giant. Link o Giant com outro bicho. Eu posso juntar os dois, fazer um link. Esse link aponta pro oponente, aí ele dá efeito e invoca o Mimigu do deck no lado do oponente face down. E ele tem um efeito quick de poder, igual o Master, dar alvo em um monstro face down e mudar pra face up. Desse jeito eu tenho mais uma possibilidade de flipar efeitos de Mimigu positivos pra mim, como a Flower, como o Slime e assim por diante. Então assim, essa carta, ela é boa, ela é bem boa, tá? Ela me ajuda a ter melhores combinações de steel card. Eu posso estar falando besteira sobre o deck de Mimigu, tá? Ela pode ser uma carta incrível e eu não sei, mas pelo que eu entendi, ela só me ajuda a ter melhores mãos, a ter melhores combinações, e isso por si só já é bem positivo, beleza? Então é isso que eu tenho pra falar sobre o Mimigu. Agora, sobre o que eu estava errado e o que isso significa? Esse suporte aqui, ele não tá dizendo pra gente apenas que tem suporte Mimigu, ele tá dizendo algo muito pior. Se você não sabe, teve 3 decks exclusivos TCG que nós tivemos nos últimos tempos. Esses 3 decks, eles foram importados no OCG em uma coleção chamada World Premier Pack de 2025. Nessa coleção, que chegou no OCG ainda em novembro, no final de setembro, né, aparentemente. Então, enfim. E aí ela inseriu esses 3 arquétipos exclusivos do TCG lá no OCG. Sendo eles o Mimigu, o Odion, né, o deck de Apophis, e o Mitsurugi. Pois é, eu já comentei com vocês em alguns vídeos, inclusive nesse vídeo aqui em cima, falando do Mitsurugi, em que a gente tem um estigma de que
Ah, ó, quando lança uma carta, quando tem um exclusivo TCG que vai pro OCG, eles sempre lançam uma carta nova lá no OCG exclusiva, quebrada. Ah, mano, qual o indício que você tem disso que você tá falando? Ah, lá em 17 eles lançaram o Double Helix do Spyro e o Subterra Guru. Teve a Beatriz lá em 2016 também, que foi desse jeito que rolou e tal. Então sempre acontece isso. Tu tem certeza que sempre acontece isso, seu filho da puta? Não acontece sempre não, caralho. O Vendred não teve carta dessa. Ah, teve um link no Link Branch. Teve, mas não foi uma carta broken assim. O Plunder Patrol. Quanto tempo levou pro Plunder Patrol ganhar uma carta exclusiva lá do OCG? Quanto tempo se leva pra esses decks ganharem, de fato, uma carta nova? Então leva um tempo, não é necessariamente sempre que lança uma carta quebrada, igual a gente pensa. Pode ser que esses decks tenham tido suportes OCG tão irrelevantes que eu nem lembro, e talvez eu esteja errado nesse sentido. Mas, na perspectiva de um deck meta como o Mitsurugi, o que ficou na minha cabeça é que nem sempre tem um suporte novo do OCG quebrado para esses decks, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que sempre aconteça de ter uma nova carta. Tipo assim, duas main collections na frente. Porque quando chegou esse Premier Pack, lançou o Burst Protocol, que já tava com cartas, e agora vai vir o Blazing Dominion. Então, duas coleções depois do import do Premier Pack, já veio uma carta para um dos decks exclusivos TCG, que foi o Mimigu. Isso automaticamente diz pra gente que eles vão lançar um suporte novo para Pops e um suporte novo para Mitsurugi. Pois é, se você não lembra, o Legendary Deck foi anunciado para esse ano, o Legendary Modern Deck no TCG, e já foi anunciado que os decks tema dessa box serão o Sky Striker, o X-Saber e o Mitsurugi. E como o Mitsurugi foi anunciado nessa coleção, no TCG, o Mitsurugi já existe desde fevereiro de 2025 e que teve slots competitivos, e depois de All-In, né, de Alliance Insight, quando chegou o Habakiri, o deck tá no mapa desde então, com Ryzel, com Yumi, puro, e até o momento ele ainda tá no jogo, e agora seria o momento dele tomar a lista, é o caminho natural, ele não vai tomar e ainda vai receber suporte exclusivo ACG. Esse suporte ele vai vir em Blazing Dominion, como eu disse, Blazing Dominion é a coleção do Nacional, de maio, e o Legendary Deck lança no TCG em março. Significa que daqui pra lá, nós vamos ter outra banlist, que vai ser em abril. Então, nós vamos ter uma banlist agora em dezembro, que não vão mexer no Mitsurugi, porque tem um produto novo pra chegar. Vai ter suporte novo pra Mitsurugi, que vai vir em Blazing Dominion, que vai chegar pra gente em maio. O produto novo do Mitsurugi, que é o Legendary Deck, chega em março, e a banlist TCG vai chegar em abril. E aí, essa banlist de abril, antes de chegar o Blazing Dominion no TCG, vai mexer no Mitsurugi também? É isso que eu tô pensando. E a grande questão é, eles vão dar sim suporte pro Apophis. Então eu até volto atrás que talvez eu esteja errado no que eu tinha comentado. Que eu disse que nem sempre vem suportes novos para decks exclusivos OCG. Pode ser que eu não tenha, que os suportes tenham sido tão irrelevantes de maneira competitiva que eu não tenha parado para olhar, mas pode ser que sim. Sempre, porque a Konami tem um padrão, né, eu sempre falo disso, sempre, eles sim lancem suporte novo exclusivo OCG para um deck que era exclusivo TCG, duas main collections depois. Uma main collection depois do lançamento lá, tá? Então, eles importaram, veio o Burst Protocol, e na main collection seguinte, tá vindo agora os suportes para esses decks. Então, agora em Blazing Dominion, vai começar a vir os suportes. O primeiro foi o Mimigu, talvez venha o Odion, mas o medo é do Mitsurugi. Até porque já lançaram uma carta para Mitsurugi, né? Se você não lembra, tem essa carta aqui, ó. O End of the World Ruler, que é um monstro que foi lançado na Prismatic Summon, né? Do Elite Box Prismatic Summon. E é um monstro que dá suporte para ritual. Copia qualquer spell do ritual do teu deck, banindo ela do deck. E aí você tem novos nomes de Mitsurugi ritual. Então essa é uma boa carta que você usa no Mitsurugi já. Para você ter 3 Mitsurugi ritual por turno. Já é uma boa carta de Mitsurugi. Mas o Mitsurugi vai ter novas cartas. Ou seja, ele vai se perpetuar por mais um tempo. O que é que você acha disso? Eu estava errado sobre essa parte do suporte exclusivo OCG, tá? E aí o Mitsurugi vai sim receber um novo suporte, e essa carta é quem confirma 100% isso. Depois vai vir uma trap nova de Apophis, eu acho, e aí um novo ritual de Mitsurugi com certeza. O que você acha disso?
Bom, é isso que o Mitsurugi diz pra gente, que o Mimigu diz pra gente. Obrigado, Mimigu, pela boa notícia. Valeu, falou e até mais. Tchau.